Continuando o nosso estudo do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje o capítulo 16, as impressões nos vegetais. Nos vegetais, o princípio inteligente apenas sonha, como disse Leon Denis. A matéria perispiritual ainda não possui a forma precisa, sendo influenciada pela presença da luz e das condições do solo que determinam o vigor da forma condensada, bem como o seu pleno desenvolvimento. É estranho pensar em um princípio inteligente habitando um vegetal. Mas vejamos alguns aspectos que talvez nos possam servir como indicativos dessa presença. Cada espécie tem a sua altura máxima, atingida mesmo sob influência de adubos e de técnicas variadas. Para que essa seja ultrapassada, não se consegue fazer com que o crescimento se perpetue. Isso nos fornece uma pista de que existe uma forma delimitando a forma, limitando-lhe o crescimento. Experiências científicas com os vegetais já provaram que os mesmos possuem certa capacidade de perceber, através de impressões físicas, ameaças à sua integridade, bem como um clima de bem-estar mediante ações externas direcionadas à sua segurança. Corroborando a tese de um princípio inteligente no vegetal, que se faz revestir de um corpo astral, embora amorfo e rudimentar, temos as experiências feitas pelo britânico Tony Trevavas, da Universidade de Edimburgo, que, divulgadas pela internet e órgãos científicos, demonstram que as plantas possuem memória, inteligência, determinação e paciência. A razão pela qual ignoramos tais virtudes deve-se ao fato de que, entre nós, humanos, tais características se revelam através de ações e de palavras. As plantas não possuem mobilidade, nem se expressam por palavras, mas agem, na maioria das vezes, demonstrando inteligência em situações de sobrevivência. Como uma das definições de inteligência é a capacidade de resolver problemas, as plantas resolvem seus problemas de maneira bastante satisfatória. Vejamos, pois, algumas semelhanças no modo de agir das plantas como o dos animais, quando elas precisam tomar decisões que envolvem sua sobrevivência e bem-estar. Elas têm sentidos, por isso detectam e reagem à luz, sons, substâncias químicas, vibrações e toque. A resposta a esses estímulos, já que elas não falam nem podem se evadir do lugar, é mudar o padrão de crescimento. As plantas ajustam o crescimento e desenvolvimento de maneira a maximizar sua adaptação a um ambiente mutável. Em outras palavras, elas possuem uma espécie de presciência que se encaixa perfeitamente na definição de inteligência, ainda em processo de evolução para estágios ascendentes. Nesse contexto, as plantas podem antecipar problemas futuros e tomar decisões visando suprimi-los. Os brotos de uma árvore podem sentir a vegetação vizinha, pois as folhas verdes absorvem luz vermelha, embora reflitam o infravermelho. Baseado na variação de luz, as plantas detectam vegetação próxima e, prevendo as consequências de tal proximidade, se programa para a concorrência que terão que enfrentar. Dessa maneira, alteram sua forma, número e tamanho das folhas, bem como o desenho do caule, de modo a garantir um maior espaço frente ao sol. Determinadas ervas que não realizam fotossíntese, como a cuscuta, por exemplo, tornam-se parasitas, enrolando-se em volta da hospedeira, perfurando o caule com seus brotos para dele extrair a seiva elaborada. Aqui temos um exemplo de uma cuscuta. É uma planta parasita. Tá vendo? Toda enroladinha em volta da sua hospedeira. Todavia, tal erva parece prever quanta energia o hospedeiro produzirá e, em função disso, decide quanto esforço será necessário para explorá-lo. A partir desse levantamento prévio, a planta, de alguma forma, antecipa o quão lucrativo será o hospedeiro.
programando o seu desenvolvimento de acordo com a capacidade de extrair alimento. De que adiantaria expandir galhos e aumentar o número de folhas se não há alimento para tanto? A cuscuta se enquadra em todos os modelos matemáticos que expressam bom aproveitamento e racionalidade exigidos para a sobrevivência, efetuado por qualquer animal. As plantas utilizam mudanças de voltagem nas membranas de suas células para enviar sinais elétricos de um local para outro, da mesma maneira que o sistema nervoso animal. Assim como a dor é uma resposta a uma agressão sofrida pelo animal, enviada por seu sistema nervoso, os sinais emitidos pela voltagem das membranas celulares vegetais indicam que a planta foi ferida. Muitas das substâncias químicas utilizadas para transmitir mensagens no interior e exterior das células vegetais são empregadas para processar informações dentro e entre as células do cérebro animal. Portanto, boa parte das substâncias que fazem funcionar a complexa rede de sinalização geradora de mensagens é semelhante nos dois reinos. As bases moleculares de aprendizado e de memória também se assemelham. Quando os animais aprendem a se afastar mais rapidamente de uma ameaça que se repete, tal como uma fonte envenenada ou uma cerca elétrica, a velocidade e o tamanho do sinal elétrico com o qual se deparam repetidamente se ampliam em questões de minutos. Um sistema que utiliza íons de cálcio, substâncias químicas por nome de segundo mensageiro em algumas enzimas, ampliam a resposta dos canais de íons que transmitem os sinais. Se a ameaça continuar, essa percepção acentuada se torna permanente com uma alteração genética que resulta na produção de mais canais ou mais conexões entre as células. Quando uma planta sente falta de água, ocorre o mesmo mecanismo de sinalização, orientando a formação de mais canais sensíveis para fechar os estômatos e adotar medidas para ajudar a controlar a quantidade de água em suas células. Em longo prazo, a expressão dos genes e a taxa de síntese de proteína muda. As paredes celulares engrossam, as folhas diminuem de tamanho. A planta aprende exatamente como os animais, por tentativa e erros, promovendo mudanças com a finalidade de diminuir seu estresse e aumentar seu bem-estar. As plantas possuem certa individualidade, pois duas sementes semelhantes não produzem árvores exatamente iguais, e suas respostas vão depender do meio em que elas se encontram e das ameaças que sofrerem. Como se vê, apenas engatinhamos nesse campo imenso, que é a vida, e muito temos que aprender antes de afirmar ou negar a possibilidade de inteligência nos vegetais. Deixemos ao leitor o julgamento de tão delicado tema, enquanto a ciência não nos fornece uma resposta definitiva. O vegetal não é um ser passivo diante dos fenômenos ao seu redor. Embora não tendo percepções como os animais, ele registra influências atrativas ou repulsivas a determinado agente do meio. Curva-se para um encontro com a luz, segue o encontro à gravidade, compete por alimento e espaço e apresenta certa sintonia quando junto aos que lhes são semelhantes, o que possibilita a troca fluídica entre eles. Além do mais, eles se amparam mutuamente, alterando a produção de frutos, como se verifica nas monoculturas. O vegetal é, portanto, um ancestral nosso, distante na evolução, mas idêntico na condição de imortalidade. Minhas observações sobre isso. As imagens feitas com a técnica Kirlian mostram que a bioenergia de uma folha aparece completa em foto feita de uma folha cortada. Vejam aqui. Estão vendo? A folha foi cortada. Então, a parte de cima contém o seu, digamos, perispírito. A sua vitalidade está presente onde a folha já não mais existe. Isso é fantástico, não é mesmo? Agradeço a companhia de todos e pesquisem, estudem. Vocês vão encontrar coisas fantásticas. Um grande abraço e até a próxima.